muito tempo. Mas, resumindo, que eu já falei até agora, né? Foi de categorias, né? A gente está falando da teoria de tipos dependentes de Martin-Löf, né? Então, tentar dar uma semântica para ela e a gente viu como foi feito isso, mais ou menos, até agora, da seguinte maneira. Primeiro você tem categorias categorias contextuais, né, que elas surgem naturalmente aí da, da, das regras estruturais da teoria de tipos, né? Aí, a gente viu que, essa aqui é importante lembrar, né? Isso daqui, cadê? Beleza. A gente viu que tinha aquele tal problema de coerência, né, que persegue teoria de categorias, né? E aí, para resolver os problemas de coerência de determinada interpretação não ser a mesma, não ser estritamente igual a outra interpretação, o Voevodsky introduziu essa noção de universo, que na verdade é simplesmente uma escolha canônica de pullback que você vai fazer. Você tem aqui um morfismo que é universal aqui, aí você vai fazer uma escolha de pullbacks que é canônica. Isso vai te permitir interpretar as coisas subestruturais, as coisas estruturais ali, principalmente substituição, assim, que para nós o que costuma dar mais problema. Aí Oi, diga. Você consegue dar um zoom? Consigo. Tá bom? Se der mais um, acho que fica melhor, mas assim já dá para ver. Beleza. Tá perfeito aqui, obrigada. É isso aí, você faz uma escolha canônica de pullback. Aí, para cada categoria com um universo, né? Cada categoria com essa escolha de canônica de pullback, você consegue dar uma estrutura de categoria contextual. A gente viu que toda categoria contextual, ela surge a partir de um universo, ou seja, ela é isomórfica a uma categoria contextual que surgiu dessa maneira. E aí, a gente vai fazer tentar dar estrutura, depois a gente tenta, né, essa parte aí, de categoria contextual, só serve para as regras estruturais, a gente vai tentar dar uma estrutura, agora a gente tem que dar uma estrutura lógica que seja coerente, né, para as construções de tipo sigma e tipo pi, e vice-versa, enfim, o contrário. Né? Aí a gente vai fazer isso usando como base uma categoria cartesiana localmente fechada, uma categoria localmente cartesiana fechada. Só que não dá para ser direto, de novo, por causa do problema de coerência. Né? Eu tenho esse exemplo aqui, que você vai tentar, se você vai interpretar de um jeito, né? O problema de coerência, o grande problema de coerência é que se você for interpretar, por exemplo, o tipo pi, usando, né, esse funtor universal, e você tem que garantir que essa interpretação, ela também vai ser um pullback canônico, daquele tipo lá, né? Aquele que eu mostrei lá atrás, que é um pullback do universo, né? Então, ou seja, você tem que garantir que o resultado de aplicar esse funtor canônico aqui vai estar no seu universo, né? Naquele sentido lá. Aí ele faz isso definindo pares genéricos, que ele vai definir, por exemplo, para dar uma estrutura de lógica tipo pi, né, que seriam produtos dependentes, ele vai usar esse morfismo universal aqui, deve ter alguma motivação, mas eu ainda não parei para pensar qual que é, e com isso ele vai pegar dois objetos canônicos, um A, que ele chamou de A genérico, e um B, que ele chamou de B genérico,
que vai ter uma propriedade universal. A propriedade universal vai garantir que eu tenho uma escolha canônica de pullback para né, para cada vez que eu aplicar o funtor de tipos dependentes, funtor de função dependente, eu vou ter um pullback canônico para esse diagrama aqui, genérico, que ele falou. Isso faz com que as coisas comutem, né, e a interpretação seja estrita, que as coisas comutem de maneira estrita, né, não tem aquele problema da pseudofuntorialidade de pullbacks e resolve o problema de coerência, porque a partir daí as suas construções que você vai estar usando, só fechar a porta. As construções que você vai estar usando vão estar no seu universo, né? Você vai ter esse diagraminha aqui, bonitinho, e acho que tudo se resolve. Aí a gente viu isso para tipos pi, aí seria... Aí, para interpretar isso numa categoria localmente cartesiana fechada, você teria que definir o que seria uma pi-estrutura, aí as coisas vão comutar bem, com essa construção que a gente fez aqui. Aí você também define a mesma construção para tipos soma dependente, né? E você vai ter você vai definir também uma sigma estrutura na sua, assim, não basta, porque é o seguinte, não basta a sua categoria ter a estrutura de localmente cartesiana fechada, né? Você tem que ter um pouquinho de estrutura a mais, que é basicamente esse mapa aqui, ou esse mapa aqui, que vai gerar a sua família dependente de tipo genérica, né? Mas, enfim, são detalhes. Aí, eu parei aqui, né, falando da estrutura e identidade, que basicamente é de onde vai surgir, né, toda a interpretação homotópica, que é do tipo identidade. Mas, aí, eu tenho que falar um pouquinho sobre essas coisas aqui. Então, vou começar daqui, por hoje. Gostei do azul. A gente vai, aí, né, a gente tinha feito assim, né, para interpretar esses tipos de produto dependente, a gente precisava de estrutura, mais estrutura na categoria, né, não basta, para interpretar tipos de soma dependente, a gente precisava de mais estrutura, e para tipos de identidade, para ter uma estrutura e identidade, você vai ter que ter um pouquinho mais de estrutura também. E é disso que a gente vai falar agora. Eu vou passar bem rapidamente, porque, para ser bem sincero, tem algumas coisas que eu nem entendi também. Eu acho que elas não vão fazer tanta diferença. Se for fazer, depois eu tento voltar nelas. Mas, aqui, essa definição, vamos lá. Eu pego um mapa I, de A para B, e um mapa F, de Y para X, e uma categoria C. Aí eu digo que I é ortogonal a F, ou fracamente ortogonal a F, se todo quadrado comutativo, né, de I para F tem um preenchimento na diagonal aqui, nesse sentido. Né? Aí eu falo que eles são ortogonais. Isso é o mesmo que dizer, se eu não me engano, que F tem propriedade de levantamento à direita contra I. E I tem propriedade de levantamento à esquerda contra F. Alguma coisa assim. Aí, em termos de né, de morfismo, assim, você consegue definir, né, ortogonalidade da seguinte maneira. I vai ser ortogonal a F se eu tenho, se essa função aqui, que pega G, vai de B para Y, e leva em G pré-composto com I, F composto com G,
se essa função tem uma seção, ou seja, uma inversa direita. Aí essa é uma caracterização, né, puramente categórica, né, dessa propriedade. A gente vai usar ela para falar de ortogonalidade interna a uma categoria, né, categoria cartesiana fechada. Mas, assim, em diagramas é isso daqui que está acontecendo, a gente vai pedir isso, a gente vai pedir exatamente isso daqui. Aí, essa parte que eu realmente não entendi, não parei para fazer as contas, mas está falando aqui que I é estavelmente ortogonal a F, se para todo objeto C de C cartesiano I é ortogonal a F. Aí, quando ele escreveu C cartesiano I aqui, eu não parei para analisar se ele está querendo dizer que aqui é para a gente pegar o morfismo identidade. Tem toda a cara. Apesar de que é mau gosto, mas tem toda a cara. Sim, e eu espero que seja. Deve ser. Mas a ideia, bem, até onde eu sei, você usa essas fatorizações, assim, essa propriedade de mapas ortogonais, assim, de levantamento à esquerda, levantamento à direita, para definir a estrutura de categoria modelo, né, em categorias. E, vamos lá. Aí é a mesma coisa, essa definição aqui é você fazer a mesma coisa em uma categoria cartesiana fechada, que é dar uma noção interna de ortogonalidade, né? Aí dados mapa I e F, do mesmo jeito lá, uma operação de levantamento interna de I contra F, é uma seção do mapa evidente aqui, né? Que vai do exponencial, ou seja, B para Y, basicamente isso daqui é linguagem interna de categoria cartesiana fechada. Aí seria ter uma inversa direita, né? Que é equivalente a fazer essa construção aqui. Aí essa proposição aqui está falando que, eu não vou tentar mostrar a demonstração, porque achei bem chatinha, mas dados I e F como acima, existe uma operação de levantamento interna para I contra F, se somente se F é estavelmente ortogonal, I é estavelmente ortogonal a F. Então, quando você passa para essa questão, para essa caracterização interna aqui, né, de operação de levantamento interno, aqui, você vai ter que existe uma operação de levantamento interno de I contra F, se somente se I é estavelmente ortogonal a F. Aí, a gente chega na definição de estrutura e identidade, né? Dentro de uma categoria localmente cartesiana fechada. Ou, em geral. O cachorro, se puder fechar o microfone. Cai. Ô, gente, desculpa, viu? Eu achei que eu tava com o microfone mutado. Beleza. Aí, nesse parágrafo aqui, ele dá mais ou menos a motivação para a definição dessa estrutura, né? Aí, o que acontece? Como que funciona a identidade? Aí aqui começa meio que interpretação homotópica, que é como que funciona a identidade isso aqui está muito relacionado com a noção de objeto de caminhos em topologia ou em uma estrutura modelo qualquer, né? Um objeto de caminhos
ele vai ser isso daqui. Peraí. Eu vou colar, peraí. Beleza. Em topologia, né? Ele vai ser uma coisa assim. Aí, aqui o diagonal, aqui é produto cartesiano. P. Isso aqui é como se define um objeto de caminhos em uma categoria modelo, em topologia, né? Aí, aqui, como que é? Esse daqui é o morfismo em topologia, assim, inusual, né? Quando você vai definir uma homotopia. Você usa mais ou menos isso daqui, né? Esse aqui é o espaço de funções. Isso daqui está falando que a primeira função está pegando no 0, no 1, acho que é isso, né? Você pega uma função no 0, uma função no 1, isso aqui tem, eu não lembro exatamente como que é a definição, mas enfim, esse diagrama aqui, ele é usado para definir o que seria um objeto de caminhos, né? Dentro de uma categoria modelo, que é simplesmente uma fatorização do morfismo diagonal em uma, como é que é? Em uma cofibração seguida de uma fibração. Aí tem todo mundo. Aí entre a teoria das categorias modelo, que eu realmente não consigo falar muito. Mas a motivação para definição dos tipos de identidade vem daí. E acho que quem trouxe isso daí primeiro, talvez, acho que tenha sido Aldey. E vamos lá, então. Deixa eu só checar uma coisa. Não, ok. Aí, voltando, né, lembrando um pouquinho de como funciona, esses aqui são construções universais, né, que a gente quer tomar pullbacks através delas, de maneira que os pullbacks sejam canônicos. Aí, a gente pega um representante, né, universal para a identidade, ali dentro do meu universo, e que é um pouco diferente, né? Porque lembrando aqui, como foi feito para os tipos π e para os tipos sigma, eu ia definir esse objeto aqui, que era um objeto que vai representar os tipos produto, e construía um A genérico e um B genérico, para ter esse diagrama aqui, né? Aí, aqui nos tipos... sigma, ok, pi estrutura. Aí eu defini aqui que seria uma pi estrutura, seria um morfismo, que vai do meu objeto representante para o tal que isso aqui se tornasse um pullback, né?
Isso que se tornasse um pullback. Aí, a ideia para o morfismo de identidade é fazer a mesma coisa, definir de maneira universal. Aí, o objeto que a gente vai definir, que vai representar os tipos de identidade, é isso? Vai ser esse objeto aqui. Que deve ser a projeção, né? Acho que é a única que tem. Isso, é a projeção, que é a mesma. Essa projeção universal aqui, que vem do fazer o pullback aqui, né? E esse morfismo R, que vai ser um mapa que vai de útil para o pullback deste mapa, com relação ao útil, né? E de forma que esse triângulo aqui comuta. Então, você vai ter um diagrama, né, que é análogo a esse diagrama que define o caminho, objeto de caminhos em uma categoria. Aí você pensa que esse pullback aqui seria o objeto de caminhos genérico, o objeto que representa os tipos, o objeto de tipos genéricos, né, do nosso universo. É mais ou menos essa intuição por trás, a motivação por trás de definir as coisas assim. Não está claro para mim que pullback é esse, para falar a verdade. É esse pullback aqui. Deixa eu ver se... não, é bem simples, na verdade. Você tem aqui, identidade, vai para cá, vem aqui, né? É esse pullback aqui. Esse R vai ser... não, esse daqui vai ser esse pullback aqui. Aí eu vou ter um morfismo que vai de R para esse pullback. Aí, tal que esse triângulo comuta, e eu vou ter uma operação de levantamento interna, J, né, para R contra P cartesiano U em C barra U. Então, eu vou ter, meu R vai de U para esse pullback aqui. Eu vou ter aqui P cartesiano U, que vai de daqui para cá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, eu vou ter uma operação de levantamento interno. Ou seja, para todo quadrado comutativo, eu vou ter esse morfismo aqui. Morfismo aqui. Que é fazendo as coisas comutarem. Aí isso deve ser importante em algum sentido. Não, acho que não deve ser tão óbvio assim. Mas aí, acho que no geral a ideia é fazer os pullbacks canônicos. De novo, acho que é tudo isso, tudo que é feito aqui é para tomar os pullbacks canônicos e fazer as coisas comutarem estritamente. Então, essa operação de levantamento provavelmente vai servir para quando você for fazer os tipos de identidade, você conseguir um pullback canônico e
Só que ele não abre as contas aqui, e eu também não, acho que não vai dar para abrir isso agora. Eventualmente eu devo tentar abrir, mas deve dar um trabalhinho. Aí, beleza. Essa é a estrutura que você precisa para interpretar tipos de identidades, né? Que basicamente tá te pedindo, tá te dando uma maneira, né, de uma escolha de levantamento interno para cada para cada situação desse tipo aqui, vai ter um morfismo de levantamento interno, que é a estrutura que você precisa para interpretar tipos de identidades, tipos de identidade. E é meio que uma estrutura também que você usa para dar estrutura de categoria modelo, né? Assim, então tá meio que relacionado. Aí, por último, né, ou quase por último, você precisa de uma maneira canônica para interpretar W estruturas. Aí, W estruturas são aquelas coisas em teoria de tipos que se chama de tipos indutivos. Tipos indutivos. Que é, por exemplo, o tipo dos naturais, é um tipo indutivo, né, canônico, assim. Aí, para interpretar a estrutura desse tipo, você usa isso daqui. Que vem, a motivação por trás disso daqui são as álgebras de funtores polinomiais de categorias, né? De categorias que vão representar a estrutura de árvore dos contextos da teoria de tipos. Assim, basicamente existe uma maneira canônica, novamente, de construir modelos para funtores polinomiais, né, que são só endofuntores de uma categoria nela mesma, com bonitinhos lá, que assumem uma forma, parece um polinômio. Enfim, esses funtores, as álgebras para ele, né, vão corresponder em determinadas categorias. Vão corresponder, tá falando aqui, a tipos de árvores bem fundadas. Que é basicamente a estrutura contextual dos contextos da teoria de tipos, né, só lembrando, as declarações, né, de contexto em teorias de tipos, elas funcionam assim. Para você declarar uma variável nesse contexto aqui, né, digamos a variável z do tipo C, você tem que ter feito essa declaração aqui antes. P, aí disso daqui, né, beleza. Daqui eu posso concluir que C é um tipo, né? Aí eu preciso dessa hipótese aqui para poder fazer essa declaração aqui. Aí isso faz com que os contextos tenham uma estrutura de tipo, uma estrutura de árvore, né? Aí, no caso, o A seria o primeiro nó, aí depois você ia para o B, depois você ia para o C, né? A, B, C. Se desse contexto aqui, desse mesmo contexto, eu pudesse ter uma outra variável aqui, Z', do tipo C', eu iria aqui para o C'. Então, as coisas se comportam bastante assim, isso tem uma estrutura categórica canônica, de onde você consegue definir, acho que eles usam isso para definir semântica de W estruturas, né, que são esses tipos indutivos, como os naturais. Aí a ideia é que a motivação de definir esse morfismo universal aqui, dessa maneira veio disso. E, assim,
Ele basicamente é feito aplicando os funtores de soma dependente, produto dependente, nesse morfismo aqui, universal, de maneira que esse pullback é uma álgebra para o funtor, endofuntor polinomial especificado por esse morfismo aqui. Aí, esse B genérico, eu não lembro de onde que ele é, de onde que ele vem. Será que é outro B genérico? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Enfim. Bem, eu acho que é o mesmo B e A genérico, lá de trás. Aí você toma esse endofuntor aqui, e pede que esse pullback aqui seja uma álgebra inicial. Aí, basicamente, isso vai fazer tudo como está. Assim, se você for fazer as contas, abrir essa estrutura aí, e interpretando, dando uma interpretação tipo por tipo, deve funcionar. Mas, assim, não vou abrir, porque vai tomar, primeiro porque eu não sei, segundo porque tomaria muito tempo. Mas a ideia sempre é essa daqui, né, igual foi feito para produtos dependentes, né, fazer esses pullbackzinhos aqui, e eu já falei, beleza. Aí você faz a mesma coisa parecida para tipos zero, né, que são meio que os objetos terminais, iniciais, para tipos unitários, faz a mesma coisa, e você define para soma disjunta, né, ou coprodutos, assim, você define a mesma coisa, mas, assim, isso aí é menos relevante, e é isso. Por último, a definição de o que seria um universo interno, né, porque aquele universo, aí é que tá, aquele universo que a gente definiu lá para dar uma estrutura de categoria contextual para qualquer categoria, ele não é um universo no sentido da teoria de tipos, né? Na teoria de tipos você tem universos. Os tipos, eles são elementos de um universo, né? Mas esse universo aqui que a gente usa para definir uma categoria contextual, eles não são esse universo aqui da teoria de tipos a priori. Tem que dar uma estrutura extra para esse universo aqui, para ele corresponder, né, de fato, a esse universo da teoria de tipos. É basicamente isso, que é essa definição aqui. Como eu não vou abrir as coisas, não vou entrar em detalhes. Mas, dado esse morfismo aqui e esse morfismo aqui, esse I induz, por pullback, uma estrutura de universo em U0. E o zero seria esse objeto aqui. Aí, a gente diz que o zero é fechado sobre tipos π em U, se o zero carrega uma estrutura, uma π estrutura, π0, comutando com I, no sentido de que esse diagrama aqui comuta. Aí, a ideia é que a gente vai começar de um universo, naquele sentido de você ter esse mapinha aqui, né, esse mapinha aqui com as escolhas de pullback. Aí você vai, só que esse universo ele não tem a estrutura de universo de teoria de tipos, assim, a priori. Aí você vai fazer essa construção canônica aqui e vai pedir que esse diagrama aqui comute. Fazendo isso, se esse diagrama aqui comutar, você ganha, tá vendo aqui, ó, pro meu objeto aqui, por exemplo, pro meu objeto que representa os tipos π, né, se esse diagrama comuta, né, com essa escolha de U0 aqui, esse U0
vai ter uma pi estrutura, vai ter, aí se você tem a mesma coisa para, tipo, sigma pi, você vai ter uma pi sigma estrutura, uma estrutura de identidade, e etc. Então, mostrar que um determinado universo tem uma pi estrutura, vai se resumir a mostrar que esse diagrama aqui comuta, eu acho. Vamos ver. E, basicamente, é isso. A semântica, bem, no final, depois de ter construído isso daí tudo, mostrar que uma categoria, né, ela tem estrutura semântica para estrutura suficiente para interpretar, né, teorias de tipos, vai ser fazer essas construções e mostrar que esse diagrama aqui comuta, né? Vai ser isso. E, assim, depois que acabar essa parte, está acabando, acho que a parte final vai mostrar que a categoria simplicial, de conjuntos simpliciais, tem essa estrutura toda. Basicamente isso. Aí, acho que essa daqui é a última parte dessa sessão. Eu tô com um pouquinho de medo, que eu não sei se eu vou dar conta de explicar, porque bem, acho que é o teorema principal, né? Que é, se eu começo com um universo U, aquele sentido lá, e eu dou uma pi estrutura para ele, e no caso uma pi estrutura vai ser só aqueles dois morfismos lá que vão fazer os diagramas comutarem, os pullbacks canônicos lá existirem e tudo como está na listilha bonitinho, né? Então, eu comecei com o universo U e uma pi estrutura, né? A gente tem que mostrar que isso induz uma estrutura de pi tipos em CU. Aí, no caso, são duas coisas diferentes, né? Eu comecei com U e com pi. De U, eu consigo construir a categoria contextual CU, né, em qualquer categoria. Aí eu dei uma pi estrutura. Eu quero mostrar que essa pi estrutura no universo induz, que ele usa a palavra pi para os dois, né? Então, vamos lá, deixa eu induz uma estrutura do tipo pi na minha categoria contextual. Nessa categoria contextual aqui. Aí, essa estrutura do tipo pi seria aquilo que a gente tinha que ter visto lá no começo, mas que eu provavelmente pulei, que é isso daqui. Né? Igual, como eu tinha falado, a categoria contextual, ela tem estrutura suficiente para interpretar só as regras estruturais. Então, se eu quero interpretar os tipos pi, tipos de função dependente, eu tenho que adicionar essa estrutura aqui na minha categoria contextual. E, basicamente, é você falar que existem objetos, né, que satisfazem determinadas propriedades que estão ali de propósito para poder interpretar as regras de construção, eliminação, etc., de produtos dependentes. Então, acho que não vou entrar. Talvez depois eu precise entrar, mas... Não, acho que não vai precisar, não. Se precisar, eu volto. Então, beleza, é isso. A gente vai ter que mostrar que disso daqui, a gente consegue construir isso daqui. E isso vale também para tipo sigma, tipos de identidade, etc. E, além disso, um universo interno
o zero, né, que é isso daqui, universo interno em U, fechado em qualquer combinação de tipos π, sigma, tipos sigma, tipos de identidade, etc., induz um universo Alatarski em CU, né, que é a categoria contextual que surge de U, fechado sobre os construtores correspondentes. Eu nem sei o que é um universo Alatarski, provavelmente eu não lembro o que é. Mas é isso. Aí vamos lá. Isso aqui é ele fala que é uma verificação de rotina, né? Vamos ver e dar o caso para o tipos π. E deixa o resto para o leitor, infelizmente. Vamos lá. Eu vou tentar explicar, mas assim, eu não garanto que vai ser bem sucedido. Aí, de novo, o que a gente quer fazer é construir aquela estrutura de tipo π na categoria contextual, induzida pelo mapa de estrutura π, que basicamente é esse mapa, vamos voltar nele aqui, esse mapa aqui, com essa propriedade universal. Ele representa, na verdade, a realização desse mapa seria um produto dependente para a família genérica de famílias dependentes de tipos. Então, ele representa as famílias dependentes de tipos. Aí eu vou ter um morfismo que vai do pullback de U, um isomorfismo, né, para aplicação do π, do alfa genérico em beta genérica, sobre esse U, π. Ok. Faz esse diagrama como está. São muitos detalhes para trabalhar. Mas eu acho que não precisa saber esses detalhes para ter uma noção geral do que vai acontecer aqui. Porque, no final, o que vai acontecer, o que mais ou menos acontece, é que você começa a intercambiar entre trabalhar com a estrutura de categoria cartesiana, categoria contextual, e sintaxe de teoria de tipos, assim. Você não fala explicitamente o que as coisas são, mas à medida que você vai usando, você vai associando uma coisa com a outra, sabe? Você trabalha com a estrutura de categoria contextual, mas implicitamente você está pensando nas regras de inferência da teoria de tipos. Então, isso não é feito explicitamente, é feito de maneira bastante indireta e acho que exige um trabalho um pouquinho trabalhoso, assim, e pedacinho por pedacinho interpretando. No final, você desiste, parece que você desiste de fazer as coisas pedacinho por pedacinho, né, de sintaxe, interpretando pedacinho por pedacinho, aí você só interpreta tudo de maneira geral, e depois transfere essa questão aí, né, de fazer essa correspondência entre sintaxe e semântica para outras pessoas, assim, que seria o teorema de inicialidade. Mais ou menos isso que deu para perceber. E começa a ficar uma coisa muito chata lidar com essas questões de coerência, e aí você simplesmente desiste
Se não se preocupa com isso, vira aquele negócio que todo mundo sabe, mas ninguém nunca fez as contas. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, assim, acho que no final, bem, o que eu quero dizer é que no final você vai começar a trabalhar com a sintaxe e com a semântica de maneira meio intercambiada, sem se preocupar muito em mostrar que são de fato, assim, mostrar, fazer as continhas, ir lá com, tipo por tipo, construção por construção, para falar que elas realmente são correspondentes. Assim, fica aí a cargo do leitor fazer isso daí, e alguém algum dia, com bastante disposição, tornar isso daí preciso. Então vamos lá. Aí falei isso tudo para meio que me desculpar por não fazer as coisas de maneira muito precisa, porque eu acho que ninguém teve trabalho de fazer. Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Se a gente não entender, tá tudo bem. Então vamos lá. Divergir um pouco, né? Digredir do artigo, mas a gente quer, começando do meu morfismo π, lá, que dá uma estrutura de uma estrutura do tipo desse tipo aqui, né? Que é um morfismo que vai para cá, que a gente usa para fazer pullbacks canônicos, blá blá blá. A gente quer construir uma pi estrutura que vai ser uma estrutura na minha categoria contextual CU, né, que vai corresponder aos construtores lógicos, às regras de inferência de produtos dependentes da teoria de tipos. Aí, essas aqui são as premissas que eu tenho na teoria de tipos para poder inferir, que eu tenho esse tipo aqui, né? Esse tipo aqui, certo? Que é um B, né? Então, eu preciso dessas premissas para poder fazer essa inferência. Essa inferência aqui. Basicamente, o que eu estou falando é que, desse contexto, eu posso deduzir que A é um tipo, e desse contexto aqui, eu posso deduzir que B é um tipo. Aí, B é um tipo é um tipo que depende, é uma família de tipos que depende de X, né? Aí, por isso que eu posso construir esse tipo aqui. É o tipo de funções dependentes do tipo de A para B. Né? Aí, beleza. A premissa, como que a gente interpreta a premissa em CU? Vai ser um pullback um pullback canônico, né? Daqueles pullbacks canônicos que você faz no seu morfismo aqui, né? Então, quando meu tipo A vai ser esse morfismo, vai ser esse pullback aqui, né? Com esse morfismo aqui, que vai desse contexto, né? Então, eu tenho meu contexto, tenho meu tipo, tenho esse morfismo aqui, que é importante, e o meu tipo B, como ele depende de A, ele vai ser a mesma coisa. Ele vai ser o pullback, só que sobre A. Então, o A era o pullback sobre o meu contexto, o B vai ser o pullback sobre A. Aí a ideia é que eu vou ter um mapa que vai de... agora eu entendi isso daqui. Então, tá, eu tenho as premissas, eu tenho...
vai corresponder isso daqui, tem isso daqui. Então, enfim, para eu, parece que, deixa eu ver. Deixa eu só lembrar o que é o... Tá. Aham. Ok, é o resultado de aplicar. Lembrando que eu não defini. Eu estou tentando ver se tem algum lugar que fala o que é esse objeto explicitamente, porque eu não fiz os cálculos. Vamos voltar lá. Ok. Ah, beleza. 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 Ok. Ah, entendi. Eu acho que eu entendi, eu acho. Se não for, assim. Aqui, esse morfismo, esse gama, né? Esse gama, esse morfismo aqui, ele seria na categoria slice, né? Na categoria slice sobre U. Então, você tem aqui, aqui, né? Aqui. Então, você vai ter, usando esses dois aqui, você vai conseguir definir um morfismo aqui, né? Na categoria slice. Eu tenho um morfismo aqui, A, um morfismo B, tá? Beleza. Acredito que seja isso. Então, começando com a interpretação de A, a interpretação de B, eu crio esse morfismo aqui na categoria slice, e isso, se eu compuser, né? Lembra que esse daqui é aqui mesmo? Deixa eu conferir. Não. Aqui. Beleza. Esse morfismo, deixa eu pegar outra cor, já está confundindo. Esse daqui. Ok. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Beleza. Comecei com essa interpretação, fui para essa. Isso me deu esse morfismo aqui. Agora eu vou compor esse morfismo aqui com esse mapa aqui. Primeiro eu aplico Beleza, isso. Vou compor com esse mapa aqui. E isso vai dar um tipo gama, vai para U. Vamos ver se é isso mesmo. Esse morfismo aqui. É isso mesmo, né? Porque esse morfismo, ele vai de gama para o meu objeto genérico em π, e o meu morfismo π vai do meu objeto genérico para U, e isso vai me dar um tipo que a gente vai definir, vai ser o nosso
o nosso produto dependente, né? Aí, por construção, isso é estável sob substituição, sobre qualquer mapa que vai de um outro contexto, delta, para gama, uma vez que substituição, na nossa categoria CU, é dada por composição. Então, a gente, resumo, a gente deu partindo da interpretação de A e B, a gente interpretou o tipo π, o tipo sigma. Aí, a gente interpretou a regra de formação. Agora, a que a gente quer interpretar é a regra de introdução. Aí, a gente vai pegar gama, A e B, como anteriormente, mais a seguinte premissa. A regra de introdução, ela vai dizer que ela é a maneira como você introduz uma função do tipo dependente, né? Um lambda t do tipo π, x de a, p. É isso. Então, ela está falando, simplesmente, essa regra adicional está falando que eu estou afirmando a existência de um termo que depende da variável x. E esse termo, ele é do tipo b de x. Então, ele é um termo que é da família dependente, né? Para cada tipo da minha família de tipos dependentes, eu vou ter um termo. É isso que está falando. Aí, vamos tentar aqui de novo interpretar isso daí. Isso, por definição, é um mapa que vai da identidade em A para B. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Não. Isso. Não. B. Aqui. Então, é esse mapa. Chama isso aqui de... ok. Tá, então ele está falando que a interpretação dessa premissa é esse mapa aqui. Vou desenhar ali outra cor. Está passando esse mapa aqui. Agora eu quero entender, eu quero explicar por quê. Hum, ah, ah, hum. Ok. Agora, beleza, beleza. Ok. Eu interpretei P da seguinte maneira. P, A, U, total. B é esse back aqui, né? Então, o que está falando aqui é que eu vou interpretar essa premissa como esse mapa aqui.
né, removendo esse mapa aqui. Que, na verdade, pode ser visto, bem, eu estou chutando, na verdade, estou chutando, mas talvez, isso aqui, a ideia é ter uma seção do morfismo que vai de B para A. Né? Em teoria, eu cheguei a falar, tá? Só para terminar, acho que eu posso terminar aqui, né? Quando você vai interpretar teoria de tipos dependentes em categorias cartesianas fechadas, assim, de maneira intuitiva, né? Se eu tenho que B é um morfismo, é um tipo que depende de A, né? um, um, um termo de B vai ser interpretado como uma seção desse morfismo aqui. Essa seção. O termo de B vai ser esse morfismo aqui, que é uma seção desse morfismo aqui. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Você dá uma seção para esse morfismo aqui que eu estou interpretando B. Isso corresponde a um termo do tipo B. É isso. Interpretação. Disso daqui é isso daí. Então, o que está acontecendo é que essa premissa aqui corresponde a esse mapa aqui. Esse mapa daqui, que é uma seção desse morfismo. Aí eu vou aplicar uma adjunção, ok, né? Adjunção dada pelo funtor de produto dependente, né? Vou usar adjunção para poder construir esse mapa aqui, aí no caso, o morfismo produto dependente, tá, que eu vou usar vai ser sobre esse mapa aqui, né, que é o mapa que eu uso para interpretar A. Aí ele faz uma conta aqui, que eu não vou me preocupar em abrir essa conta agora. E no final, o que eu quero é que eu consiga mostrar que essa interpretação aqui, que esse objeto aqui, é isomorfo a esse objeto aqui. Objeto aqui, que por sua vez vai ser o objeto que eu uso para interpretar tipos dependentes. Aí a moral da história é que esse morfismo aqui vai corresponder a uma seção ou uma inversa direita desse objeto aqui sobre o morfismo gama, que é o que a gente vai usar para interpretar lambda t, né? Que, na verdade, lambda t aqui é o lambda t o meu termo, né? Esse é o meu termo que pertence ao tipo dependente aqui, o produto dependente. É isso, eu acho que eu vou parar por aqui, porque já acabou o tempo. E eu posso... Espero que não tenha sido muito confuso, porque eu parei várias vezes, tive que ver umas coisas, voltar. Não, tá bom. Aqui é assim mesmo. A gente tá fazendo junto e o esperado é que tenha esses tropeços no meio. Né? Quando o assunto é difícil como esse. Ainda mais esse. Aí, a ideia geral é fazer essa construção universal e depois mostrar que eu consigo relacionar as coisas
de maneira mais ou menos canônica. A ideia é essa, por trás. Legal. Alguém tem alguma pergunta? Eu já vou encerrando aqui a gravação, mas a gente pode ficar mais um pouco. E obrigada pela apresentação, né? Não, dessa vez eu não tenho nada a perguntar. Tô observando.